Marco legal, gestão, meio ambiente e o novo paradigma do licenciamento no Brasil. Parte 2. A evolução do licenciamento ambiental para a mineração no Brasil. Capítulo 1. Dos primórdios da consciência ambiental ao novo marco regulatório. Então, a evolução do licenciamento ambiental minerário no Brasil migrou de um modelo burocrático e fragmentado para um sistema focado em eficiência e sustentabilidade. Partindo do PNMA em 1981 e do rito trifásico da CONAMA 237 de 1997, o país alcançou um ponto de inflexão, agora com a nova lei 15.190 de 2025. O nosso conteúdo irá se dividir em 5 tópicos básicos, pelo menos para este capítulo. Que o capítulo 1 a gente vai colocar aqui como alicerce normativo da mineração até 2025, né? O segundo, o rito trifásico aplicado ao setor mineral. O terceiro, o estudo de impacto e a exigência do EIA-RIMA. O Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, e a legislação de águas. Número 1. O alicerce normativo da mineração até 2025. Então, iniciou-se o quê? Na Lei 6.938 de 1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Esta é a lei que criou um marco legal tradicional que garante que a mineração seja desenvolvida sob a ótica da sustentabilidade e do monitoramento contínuo. Após isso, nós temos a resolução CONAMA número 237 de 1997, que é a norma que operacionalizou essa política nacional de meio ambiente dita anteriormente. Então, justamente para o dia a dia das empresas da mineração, garantindo que nenhum projeto mineral avance sem uma avaliação técnica rigorosa de seus riscos. Logo após, nós temos a Lei Complementar 140/2011. É a que trouxe a eficiência e segurança jurídica. Ela garante que o minerador saiba exatamente em qual porta bater para protocolar seu projeto. Sem ela, a mineração brasileira seria um caos burocrático de sobreposição de ordens e fiscais de diferentes esferas. E por último, os normativos locais, que são regras estaduais e municipais que podem impor exigências mais rigorosas do que a norma federal, especialmente em áreas de vulnerabilidade hídrica ou geológica. A Lei 6.938 de 1981. Então, adentrando um pouco mais na mesma, nós temos o enquadramento como atividade potencialmente poluidora. A lei define a mineração como atividade de significativo potencial degradador, o que torna obrigatoriamente sujeito ao controle do Estado. Esse enquadramento estabelece que o minerador não possui um direito absoluto de exploração, devendo subordinar sua atividade de exploração, devendo a melhoria e também devendo que ele recupere, né, aquela qualidade ambiental que já existia, pelo menos de uma forma de não sempre uma restauração, mas normalmente uma recuperação daquela região, daquela área, né? Então nós temos o instrumento de licenciamento ambiental, que é a PNMA, que ela justamente introduziu o licenciamento como um dos principais instrumentos de gestão ambiental. Para a mineração, isso se traduz no rito tradicional trifásico de LP, LI e LO. Então nós temos as responsabilidades e o controle estatal. Então a lei permite que os estados e municípios estabeleçam normas até mais exigentes para a mineração, desde que fundamentadas no interesse local
e na proteção da saúde pública. Base para as resoluções CONAMA. Elas definem exigências específicas, como o IARIMA, para projetos de grande impacto, e a RCA, PCA e PRAD para as de menor porte. Então, nós temos a integração com outros marcos legais. Então, ela atua de forma coordenada justamente com a Lei Complementar 140/2011. Também interage diretamente com o Código Florestal e a legislação das águas, especialmente no que tange à supressão de vegetação para abertura de cavas, para abertura do seu empreendimento em si, e uso de recursos hídricos para o beneficiamento. Resolução CONAMA 237/97. Ela cria a obrigatoriedade do licenciamento. Artigo 2º, anexo 1. Então, a resolução estabelece que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais depende de licenciamento prévio. E no seu anexo 1, a mineração é explicitamente listada como uma dessas principais: pesquisa, lavra e a questão da perfuração. O rito das licenças, em seu artigo 8º, a CONAMA 237/97, consolidou o modelo trifásico já mencionado, definindo o que se espera de cada fase da mineração. Licença prévia, avaliação da localização; a licença de instalação, a montagem da estrutura, de todo o aporte, que vai dar e culminar na licença de operação, que autoriza o quê? A extração e a comercialização, venda do minério. Então, exigências de estudos ambientais, encontra-se no artigo 12. Então, a resolução determina que o órgão ambiental definirá os estudos necessários. E a RIMA, para algo que se entenda ter algo muito maior como impacto, como realmente um tamanho, né, o que vai ocasionar perante toda a sociedade, ou uma RCA, PCA e PRAD, né, diluído na LP e na LI, para que ele vá realmente tornar importante, mas não tão complexo, né, um empreendimento, e ele possa seguir em trabalhos mais simples, correspondendo, claro, à exploração, a um empreendimento que seja de um porte mais simples do que um de grande porte, que aí caberia realmente o IARIMA. E aí a gente dá essa última falando dos prazos de validade, o artigo 18, e a suspensão e cancelamento, artigo 19. Essas normas definem limites temporais para as licenças, o que exige o quê? Um planejamento do minerador. Um ponto crítico para o setor mineral é que a resolução prevê que o órgão ambiental pode sim suspender ou cancelar a licença se houver violação da norma, omissão, falsificação ou qualquer surgimento eventual de grave risco ao meio ambiente. Lei Complementar 140/2011 é o fim do licenciamento duplo, princípio da unicidade. Então, o que a LC 140 definiu é que o licenciamento ambiental deve ser feito por um único ente federativo. Se o Estado está licenciando, a União não pode licenciar o mesmo objeto, e vice-versa. Os critérios de competência para a mineração, então a lei estabelece critérios claros para definir quem manda no processo. A competência da União atua em casos específicos, de grande escala, ao qual eles ultrapassem o limite de um Estado e englobem mais de um Estado, evidentemente. E a competência dos Estados é uma regra geral para a grande maioria dos projetos de mineração. Eu já vi que as poligonais ANM, normalmente elas são definidas estadualmente, então tem como realmente você aportar isso a nível estadual e, por raras vezes, federal. Daí, né, a gente colocar que é uma regra geral, Estado. E competência dos municípios, com essa municipalização mais difundida, elas atuam apenas em atividades de impacto local. Então, nós temos também a cooperação e a manifestação de outros órgãos. Embora a decisão final caiba a um único órgão, que é o licenciador, a LC 140/2011 prevê que os demais entes podem se manifestar de forma não vinculante.
Então, nós temos a atuação supletiva e ação subsidiária. Em sendo supletiva, se o Estado não tiver um órgão ambiental ou se omitir, a União pode assumir o licenciamento para evitar que a atividade fique sem controle. Ou a subsidiária, que é um ente ajuda o outro. Se a estadual precisar de um apoio técnico, que só a federal possui, a lei autoriza essa cooperação. 2. O rito trifásico aplicado ao setor mineral. Daí damos uma pitada a mais do que se trata licença prévia, ainda muito resumidamente, ao qual nos outros capítulos nós difundiremos muito mais conhecimento, exemplos e dicas sobre o fato. Então vamos lá. Licença prévia na mineração é a fase que aprova a concepção e a localização da jazida, atestando que a extração é viável naquele território específico sob o ponto de vista ambiental. Licença de instalação, ela já autoriza o início das obras de infraestrutura, de apoio, como já uma abertura final, uma abertura inicial de cava, construção de plantas de beneficiamento, instalação de barragens, conforme condições técnicas já aprovadas, né, e documentadas junto à agência. Licença de operação é um documento que permite o início efetivo da lavra e o processamento do minério, após a verificação do cumprimento de todas as medidas de controle ambiental contidas no PCA, estabelecidas nas fases anteriores, no caso do PCA, na licença de instalação. E temos também a licença de operação para a pesquisa mineral, o LOPM, que é um documento que também permite já o início efetivo da lavra e do processamento, só que na fase de pesquisa, vinculado a quê? A um guia de utilização, concedida por quem? Agência Nacional de Mineração. Terceiro, estudos de impacto e exigência do EIA-RIMA. EIA-RIMA, como sabemos, é um estudo de impacto ambiental e seu respectivo relatório são exigências frequentes para grandes projetos de mineração, garantindo uma avaliação profunda sobre a perda da biodiversidade e da contaminação de recursos hídricos. A participação social, o rito prevê audiências públicas, permitindo que as comunidades afetadas participem das decisões sobre o uso do solo mineral. E as interações legislativas e setoriais. Então, o licenciamento de mineração não ocorre isoladamente, mas interage com um sistema complexo de leis que podem tornar o processo ainda mais rigoroso. Temos o ponto 4, Código Florestal, Lei 12.651/2012, fundamental para regular a supressão de vegetação, necessária muitas vezes para a abertura da mina e a compensação ambiental. E o ponto 5, legislação de águas. Interage diretamente com a outorga de uso de recursos hídricos para o beneficiamento mineral, especialmente em regiões áridas, onde o conflito pelo uso da água é elevado. Então, nós temos que a evolução do licenciamento ambiental minerário no Brasil migrou de um modelo burocrático e fragmentado para um sistema focado em eficiência e sustentabilidade. Partindo do PNMA em 81 e do rito trifásico com NAMA 23797, o país alcançou um ponto de inflexão com a Lei 15.190/2025. Esta nova fase prioriza projetos estratégicos para a transição energética através da licença ambiental especial, substituindo a lentidão documental pelo automonitoramento digital e pelo rigor técnico de um EIA-RIMA, garantindo que o desenvolvimento mineral ocorra sob forma estrita responsabilidade ambiental. Agradecemos assim a todos os nossos apoiadores e espectadores. Otelo Mineração, muito obrigado.